Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 16, E que diz o seguinte: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. A visão em Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo falava. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus,
perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, ouvindo-lhes, dirigiram súplicas. Então, vindo-lhes, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já partir direto para as referências, para que nós possamos elucidar melhor, né, o entendimento de todos aqueles que nos ouvem, que nos veem, e até daqueles que leem a palavra de Deus nos versículos mencionados, né? Atos capítulo 16, versículo 5. As igrejas eram confirmadas. Atos 16 capítulo, versículo 5, né? Exatamente isto. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número, né? Ver
nota em 12:5 sobre a forma de estabelecimento de igrejas no Novo Testamento. Aleluia, Pai. Atos, capítulo 16, versículo 6. Impedidos pelo Espírito Santo, né? Na nossa mente, na nossa cabeça, né? A palavra de Deus, né? O Espírito Santo é Ele que nos impulsiona, né? A ler a palavra de Deus. É Ele que nos dá entendimento da palavra que nós acabamos de ler, ou acabarmos de ler, né? E é Ele que nos revela o oculto e escondido, né? Tudo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui nesse caso, ou neste caso, né? O Espírito Santo impediu que eles pregassem a palavra nessa determinada região, né? Atos, capítulo 16, versículo 6, né? Aleluia, Jesus, está escrito o seguinte: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, né? E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, glória a Deus, aleluia, Jesus, vendedora de púrpura. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, né? Louvado seja Deus. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, né? E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Atos 16:6. Impedidos pelo Espírito Santo. Toda a iniciativa no Evangelho e na atividade missionária, especialmente no caso das viagens missionárias registradas em Atos, deve ser orientada pelo Espírito Santo, como vemos em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo 14 ao 41, Atos capítulo 4, versículo 12 ao 31, Atos capítulo 8, versículo 26, 29, 30 e 40. Atos capítulo 10, versículo 19 e 20. Atos capítulo 13, versículo 2. Atos capítulo 16, versículo 6 ao 10. Atos capítulo 20,
versículo 22. A orientação aqui pode ter ocorrido em forma de uma revelação profética, de um impulso interior, de circunstâncias externas ou visões. Versos 6 e 9. Pelo impulso do Espírito, avançaram para levar o Evangelho aos não salvos, quando o Espírito os impedia de ir numa direção. Iam noutra, confiando nele para aprovar ou desaprovar seus planos de viagem. E muitos irmãos, ou alguns irmãos, fala, Deus não fala com o homem, fala sim. Deus fala com o homem e fala de muitas formas, Tem falado comigo e eu tenho passado para os irmãos de uma forma geral e tenho passado, inclusive, mencionando que Deus fala com o homem de muitas formas. Deus fala com o homem através das divinas revelações do Espírito Santo de várias formas, Em sonhos, como falava com José, José, marido de Maria, pai adotivo de Jesus, desde quando Jesus nasceu, desde antes de Jesus nascer. Antes de Jesus, nascer, Deus já falava com José, assim como falou com Maria, revelando quando ela anunciou para ela, quando o anjo visitou, Salve-se agraciada, foi a saudação do anjo, E falou com Maria que ela conceberia e daria à luz o nosso Salvador. E Maria ouviu claramente o anjo falar com ela e respondeu, como é que pode, eu sendo virgem, não conheço varão algum, como é que eu posso conceber? Aí o Senhor respondeu para ela, Você será acometida pela sombra do Altíssimo. E o Espírito Santo, você será concebida pelo poder do Espírito Santo. Você será acometida pela sombra do Altíssimo. E conceberá através do seu divino Espírito Santo. Deus falou com Maria. Maria era uma jovem simples, humilde, comum, E Deus falou com ela. E depois falou com José. E Maria ficou quietinha, não fez comentário nenhuma. Maria já era a noiva de José, aguardando chegar o dia para as núpcias, para o casamento. E Maria concebeu de acordo com a determinação do Senhor, dentro do prazo determinado, E após ser concebido, como todos nós sabemos, a concepção, ela começa a partir do primeiro dia e começa a contar. E a partir do segundo e terceiro mês começa já as pessoas perceber. As pessoas que convivem diariamente com a pessoa, começam a perceber que o corpo físico mortal nosso começa a ver mudança, E José viu que Maria estava grávida, José percebeu, A Bíblia não fala se José foi a primeira pessoa que viu, que percebeu, mas a Bíblia fala que José viu. E José, como era homem justo, Era homem justo, temente a Deus, homem correto, varão honrado, Ele não quis defamar Maria em hipótese alguma. Passou pelo coração dele, Maria me traiu. Maria está grávida, se engravidou de um outro homem, Maria me traiu. E pensando nesse tipo de pensamento, porque ela tinha concebido, ele não era sabido dele ainda que dessa situação, Aí ele intentou largar Maria secretamente. Vocês vejam que é um varão, Eu falo muito isto em relação às jovens na igreja, Vai para a igreja, meninas. Vai para a igreja, meninos.
Não diz sim a nenhum jovem fora da igreja. Vai para a igreja, que o Senhor Jesus na igreja, na sua igreja, onde você frequenta assiduamente, o Senhor preparará para você, assim como para os jovens um varão, assim como para os jovens uma varoa. Né? E eu falo muito isto, para ficarem atentos a isto, que seja um varão valoroso, honesto, honrado, trabalhador e temente a Deus. O homem, para ser um bom chefe de família, ele precisa reunir todas estas qualidades. Se faltar uma delas, ele precisa buscar o aperfeiçoamento que provém de Deus, para que seja um bom chefe de família. Tem que ser honesto, honrado, trabalhador e temente a Deus. Né? Tem que ser de boa família. Sim, isso faz parte. Né? Pelos frutos se conhece a árvore. Mas tem muitos rapazes, muitos jovens, que vai embora para longe da sua cidade e ninguém conhece a família, ninguém sabe quem é a família, né? E ali é ele sozinho e ele começa a provar para todos que o veem, que o assistem, que convivem com ele, que ele é uma pessoa do bem, que nem se fala aí, é uma pessoa de bem, né? A pessoa do bem, é uma pessoa honesta, honrada, trabalhadeira e, sobretudo, temente a Deus. Este sim será um grande chefe de casa, um grande chefe de família, né? E daí o José viu que Maria estava grávida, intentou no seu coração: vou deixar Maria, vou largar de Maria, não vou casar mais com Maria, que Maria me traiu. E a palavra afirma que naquela mesma noite que ele pensou isto, o anjo do Senhor apareceu para ele em sonhos, revelação em sonhos, né? E disse para ele: José, não temas de receber Maria como sua esposa, como sua mulher, porque o que está concebido nela é do Espírito Santo. E José entendeu perfeitamente que era algo que provinha de Deus, né? Ele aguentou firme, não deixou Maria, e ele tentou fazer isso sem infamar Maria, a palavra afirma. É uma outra mensagem, né? Sem infamar Maria. Estou trazendo aqui a luz da palavra para os irmãos ver, para ver que o Espírito, que Deus fala assim com o homem e como fala, e fala de várias maneiras, né? Não temas, José, o que está concebido no seio de Maria é do Espírito Santo. Não temas recebê-la como sua esposa, né? E José aguentou firme, né, até que cumpriu o prazo, né? E a palavra fala que José, no prazo determinado, programado, José casou com Maria, né? Casou com Maria, assumiu Maria como sua esposa, da forma que era feito naquela época, não sei se era a mesma coisa de hoje, né? Mas ele recebeu Maria como sua esposa, né? E daí, e ele não a conheceu até que Jesus nascesse. O que é um varão valoroso, temente a Deus, né? Ela era esposa dele. Ele tinha todo o direito de conhecê-la como mulher, como esposa, de desposar Maria, de acordo com a lei de Deus, né? Do homem que se casa, que contrai em núpcias o seu casamento com a jovem. A palavra fala que ele não casou-se, mas não a conheceu. Como era. E Maria, quando o anjo falou para ela, ainda falou para ele: não conheci varão algum, quer dizer, eu sou uma virgem, tanto é que chama, ó virgem agraciada, né? E a palavra fala em algumas mensagens, Maria concebida sem pecado, porque ela não tinha tido pecado algum, em hipótese alguma, né? Hipótese alguma, né? Então, de modo que Maria porque toda jovem que conhece o homem antes do casamento, ela já cometeu o pecado do adultério, da fornicação, né? E Maria é Maria concebida sem pecado. Para que os irmãos e as irmãs tenham pleno conhecimento e entendimento disso, Maria concebida sem pecado. E quando a jovem conhece o varão antes do casamento, ela já contraiu, se ela não tiver pecado nenhum, né, for uma santa mulher, uma assunção da jovem, nesse aí já cometeu o pecado do adultério, da fornicação. E Maria não tinha pecado algum. E o anjo falou com ela primeiramente, depois falou com José, e José entendeu, recebeu como esposa e não a conheceu até que Jesus nascesse.
E o Senhor continuou falando com José depois daí. Mas vamos deixar essa mensagem para outro dia, porque é linda, é grande, é mensagem extraordinária, mas nós estamos aqui falando sobre o espírito que impediu que Paulo e Silas pregasse a palavra na Ásia, né, e não entrasse em Bitínia. Né? O Espírito do Senhor proibiu que eles não chegassem lá. E Paulo teve de noite uma visão, né, que se apresentava a um varão de Macedônia e rogava-lhe dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troades fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas da cidade, da casa, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali estavam. Glória a Jesus. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes dirigiu, lhe abriu o coração para que estivessem atentas ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela em sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isto. Né? A orientação aqui pode ter ocorrido em forma de uma revelação profética e de um impulso interior, de circunstâncias exterior ou visões, versos 6 e 9, pelo impulso do Espírito. Avançavam para levar o Evangelho aos não salvos. Quando o Espírito os impedia de ir numa direção, iam noutra, confiando nele para aprovar ou desaprovar seus planos. Ou seja, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. O homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele não anda, ele anda com as suas próprias pernas, mas dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Né? Ele confia plenamente naquele que nos orienta, que é o Espírito Santo do Senhor. 16:6. Espírito de adivinhação. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Fez isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança dos seus lucros estavam perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram estes homens, sendo judeus: perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. As expressões vocais demoníacas da jovem escrava eram consideradas a voz de um Deus. Vou repetir. Espírito de adivinhação. As expressões vocais demoníacas da jovem escrava eram consideradas a voz de um Deus. Por isso, os serviços
dela como adivinha era muito procurado, dando grandes lucros aos seus donos, através de seus donos. Através de Paulo, Cristo demonstrou aqui, mais uma vez, seu poder sobre o império do mal. Ver o estudo, poder sobre Satanás e os demônios. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Jesus falou isso claramente, né? Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eis que vos dou poder para expulsar os demônios, né? Para curar os enfermos, para pisar serpentes e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. E Paulo fez isso aqui de forma ousada, perturbado com aquela repetição dela diariamente, todos os dias. Já vinha há vários dias andando atrás deles e repetindo as mesmas coisas. Esses homens que nos anunciam o evangelho de salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso seria uma glorificação a Deus e sempre será, quando dito uma única vez, para poder apresentar o servo e servo do Senhor aos demais onde chegarem, né? Conduzido por uma pessoa, isso faz parte. Fora disso, passou a ser perturbação maligna, né? E Paulo usou toda a autoridade de Deus e mandou que o demônio saísse dela, e o demônio saiu. Por esse motivo foram presos, porque viram que perderiam os seus lucros todos. Ela acabou o encanto dela, digamos assim. Era uma jovem encantada com um espírito maligno de adivinhação, né? Uma vez expulso, ela perdeu o poder que tinha. E os homens que lucravam com os palpites dela, com os prognósticos dela, viu que estava perdido, ameaçado, não quis que Paulo e Silas ficassem mais na cidade deles. Depois de presos, chicoteados, né, mandaram que saísse da cidade, sumisse da vista, que eles não queriam ir lá mais não. E assim aconteceu. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?